Nós iniciamos hoje mais um episódio do podcast Tecendo Ideias sobre o livro A História Sem Fim, Eu sou Ana Carolina, e eu sou o Faruk. nós somos do Instituto Contos Ancestrais e esse é o nosso projeto podcast Tecendo Ideias, onde a gente escolhe algumas narrativas que reverberam com a gente e destrincha um pouco os símbolos, expande e aprofunda as imagens, relaciona com outras histórias e vai fazendo aí algumas conexões. E hoje nós vamos falar do capítulo 3 do livro A História Sem Fim, que nós vimos acompanhando, e hoje nós chegamos neste capítulo da história. O capítulo A Velha Morla é um capítulo muito tocante, muito profundo. Acho que ele tá também entre os meus favoritos. Eu acho que eu vou ter vários favoritos. A gente vem no capítulo 2 vendo quem é o Atreio, quem é essa figura solar, né, que se aproxima da imagem dos cavaleiros da Távola Redonda, né, aquele princípio do cavaleiro que se propõe a tudo, que está disposto de aceitar a missão, a grande missão, né, em prol de um bem maior. E aí ele vai caminhando um pouco sem rumo, né? Ele tem um destino, mas ele não tem um rumo para chegar nesse destino. E aí ele vai passar pela sombra, ele vai passar por um momento lunar, ele vai passar por um momento em que ele vai precisar se fechar, onde ele vai entrar aí alquimicamente no Nigredo. Então, a gente vem também, como a gente vem observando essas polaridades na narrativa, na própria construção do livro, a gente vê essa polaridade acontecer do capítulo 2 para o capítulo 3, né? Que a gente vem de muita luz e entra então nessa sombra. E aí, relendo e ouvindo novamente o capítulo, eu primeiro a descrição desse início dessa jornada me lembrou um pouquinho a Odisseia, né? Porque é essa aventura que vai passando por lugares exóticos, lugares inusitados, né? Ótimo. Primeiro tem a saída do conhecido, desculpe, tem a saída do conhecido, né? Ele fala que ele passa pelas montanhas de prata, que ele conhecia de cor todas as trilhas, e aí ele vai se distanciando desse conhecido e vai ainda passando por lugares que ele já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha visitado. Então ele passa lá pela cidade onde eles fazem tudo de vidro e fazem artefatos com as luzes das estrelas que só eles, só o próprio povo sabe o que fazer, qual é o significado desses artefatos e o propósito deles com essa luz das estrelas. Então é muito bonito como o Michael Ende vai deixando pontas soltas propositais ao longo da jornada da História Sem Fim para ficar muito claro que existem muitas histórias dentro da história que não tem fim mesmo, e a gente vai percebendo essas narrativas que a gente só passa por elas e elas não, a gente não adentra, só a nossa imaginação conseguiria adentrar nelas. E aí ele passa pelo país das salamandras, aonde todo mundo é de fogo, ele prefere ficar distante daquele. Então eu achei interessante esse início dessa jornada quase que ele passa inclusive por um lugar, isso também me chamou a atenção, onde ele ouve vozes e uivos que estão chamando e que muitos andarilhos e aventureiros ficam hipnotizados naquele lugar. Isso lembra muito as sereias da aventura também, né? Então eu pensei, aqui é uma brincadeira aí, de alguma forma, com essa jornada que está sendo feita e faz todo sentido, até porque, pelo que você já falou deles, da gente adentrar nesse lugar lunar, que também
é importantíssimo dentro da Odisseia, aquele momento que ele tem que adentrar o mundo de Hades, ao mundo dos mortos, Uhum. né? Não, é maravilhosa essa relação, muito legal, porque é justamente esse caminho, né, e ele vai acontecendo no início do capítulo. E uma coisa que marca também logo no início, o Chiron tá lá na tribo, ele avisa, né, para a tribo que o Atreio foi, a tribo fica preocupada, mas ao mesmo tempo orgulhosa, né, do Atreio, porque todos gostam dele, isso é bem marcado no livro, eu achei isso muito bonito. E eles falam, mas a história o Chiron não volta, mas a história do Chiron é outra, não é para agora, né? Essa é uma outra É, história. Então ele vai deixando, né, esses fios, assim como lá atrás ele deixa dos 4 primeiros personagens que apareceram, que ele fala, né? Essa é uma outra, eles viram amigos, mas essa é uma outra história. Né? Eu gosto desses fios, né, que ele vai deixando que a gente pode puxar depois. sim. Pensando nisso que você falou dessa jornada, tem um paralelo com o Bastian também aqui, que o Bastian acompanhando, né, toca o sino, bem no momento em que o Atreio come. E aí, nossa, para mim foi tão interessante isso, assim, porque o Bastian fala: "Ah, acabou o recreio, né, eles o que que eles têm aula agora? Ah, aula de geografia. Na aula de geografia tem que decorar rios, afluentes, tem que decorar, a características das populações, o número, tem que decorar". E o Atreio está vivendo tudo isso, mas na vivência, né. Então ele está ali nas montanhas de prata, eh, caminhando, cavalgando e vivenciando tudo aquilo na pele, que o Bastian tinha que decorar em sala de aula sentado, assim. Então eu achei esse paralelo muito bonito. E ele fala, é nesse momento também que o Atreio come, né? Daí a gente descobre que ele come carne seca de búfalo e come um bolinho feito da semente do capim, que é do povo dele, né? Do povo da grama, que é algo que também é dessa vivência real dele, né? E o Bastian vai ali e fala: bom, um, um homem precisa comer de vez em quando. E aí ele resolve partir o lanchinho dele e comer um pedaço, né, para continuar seguindo na jornada. Isso é interessante esses paralelos, novamente essa brincadeira de jogo de espelho, né, que a gente tem falado desde o primeiro é, capítulo e quando a gente começou a falar sobre a História Sem Fim, que o tempo inteiro tem esse jogo de espelho entre o Bastian que lê e o Atreio, que seria esse duplo dele lá dentro, essa outra metade que ele ainda não descobriu que pode ser ele também, né? E ao longo da aventura ele vai ter que se convencer disso ele mesmo, né? E aí eu acredito que a gente possa falar dos sonhos agora, porque dos sonhos a gente vai é, conseguir entrar aonde a aventura está nos levando nesse capítulo, que é até Exato. a velha Morla, né? E Então, é olha isso, é o só. sonho que conduz. Eu agora a gente É, estava falando e eu pensando: "Nossa, é o sonho que conduz", e ele vai é, adentrando o sonho, vai adentrando e vai adentrando cada vez mais esse é mundo muito lindo, lunar, né? onírico, profundo. É, Nossa, é maravilhoso. inconsciente, dos Sombrio, arquétipos, dos símbolos, né? De Hades mesmo, ele vai adentrar esse da reino. É noite, muito, muito total. bacana. E há um perigo muito grande de se perder por lá, né? Até no mito, Uhum, né? Na narrativa de Eurídice, não olhe para trás, porque se você olhar a qualquer momento, você vai ficar aqui. E depois a uhum, gente vê isso traduzido de alguma maneira. Então, com certeza. o sonho, né? Ele sonha com o búfalo, aquele búfalo que ele não matou, aquele búfalo que estava profetizado, né, que estava colocado como o seu destino natural. Era natural que os povos verdes matassem aquele búfalo ou fossem mortos por aquele búfalo para se tornarem guerreiros, né, se conseguissem concluir essa empreitada, porque eles nasceram para isso, eles são esse povo.
Eles respeitam aquele búfalo e sabem que o encontro com aquele búfalo representa a vida ou a morte. E no sonho, aquilo volta e Atreio primeiro age natural e instintivamente como ele agiria na vida real dele. Ele encontra na frente dele o búfalo preparado para o abate, ele encontra o ponto fraco do animal como ele havia sido treinado para encontrar, e ele puxa o seu arco com toda a força, tudo pronto para acontecer aquilo que foi profetizado para ele, só que não se realiza. E por quê? Porque, primeiro, porque ele já estava diferente, ele já estava carregando Auri, então existia já uma conexão diferente aí, já era. É, é um outro Atreio que está fazendo essa jornada. E aí ele sente como se os dedos tivessem ficado crescido, né? Como se eles tivessem se enraizado no arco e ele não consegue soltar aquela flecha. É um dos sonhos, né? E aí vai passando até que no último sonho o búfalo gigantesco, Atreio diminuto, e o búfalo finalmente fala para ele: Atreio, porque você não concluiu a sua missão comigo, porque você não fez aquilo que todos os seus do seu povo fizeram, você ganhou de mim a possibilidade de te falar onde ir. Então, é lindo a gente perceber, assim, para mim ficou essa questão a ancestralidade para mim nesse capítulo é muito forte, essa questão do ancestral, do tradicional, do tradicional. Então, ele está dentro de uma jornada onde ele está aos poucos se desvencilhando e soltando as amarras da cultura dele, do povo dele. Então, ele começa a aventura já tendo que soltar as armas dele. Então, a ferramenta dele, de um caçador, que são suas armas, ele já não pode levar. E aí ele já tem que ele já não pode caçar, ele estava pronto para caça, então ele também abre mão disso. E aí depois a gente vai ver mais para frente ele abrindo mão de outro ser essencial aí, né, na jornada, para quem já leu o Tan, 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 capítulo ou tá tan. indo com a gente. Eu não vou falar ainda para não dar o spoiler óbvio de quem já conhece a história, mas é mais um elemento que representa quem ele é, que representa o povo dele, que representa uma identidade cultural até, uma identidade do Atreio, que ele tem que ir perdendo, soltando, se desvencilhando. Nossa, é muito incrível e eu gosto muito de pensar também que é muito marcado, né, no livro, que ele sonha 3 vezes com o búfalo, ele tá mais distante, ele vê a manada distante e não consegue se aproximar, depois ele se aproxima com o arco, como você contou, não consegue atirar, e depois se aproxima tanto, né, que o búfalo tá ali enorme e traz uma mensagem, né? Então, esse também esse caminho desse sonho, né? Que é um, como é que fala? É uma narrativa, né? Esse sonho está contando uma história também, né? Esses diversos sonhos também contam uma história. E esse sonho em que ele se aproxima, o que ele mais consegue se aproximar é um que se repete por uma semana. Então ele passa 7 dias tendo o mesmo sonho, até que finalmente no sétimo dia é que ele consegue ouvir a mensagem. E ele não sabe, ele não entende exatamente as palavras todas, mas ele capta a grande mensagem. Então, assim, olha isso, né? Olha É essa lindo. descrição. É muito lindo, é maravilhoso. E o símbolo do 3 e do 7 muito marcado aqui, né? Então, antes da gente de fato ter tido essa última mensagem, aí tem um momento da narrativa que Atreio tem dois encontros importantes. Um encontro é com este búfalo no sonho que a gente vinha falando, que revela para onde ele deve ir. Mas antes disso, ele teve um primeiro encontro muito importante nessa jornada, que é com os trolls da floresta, né? Aquela mesma floresta que a gente vivenciou lá no início da aventura. E aí
nós, como leitores, do ponto de vista do próprio Bastian dentro da aventura, nós já sabemos como que deve ser se deparar com este nada. Porém, o Atreio, na sua jornada, ainda não tinha se deparado com o nada, e foi a primeira vez aí. E então, como ele não sabia exatamente aonde ir, quando ele finalmente se depara com este nada, ele entende que para lá é um dos lugares onde ele não pode ir, né? Então a jornada não pode passar por aquele caminho, pois não existe nada. E aí ele entende o que é este nada, que não é como se houvesse um buraco lá ou se houvesse alguma coisa vazia lá, mas simplesmente é como se você ficasse de repente cego. Ele até escreve que a visão não consegue aguentar se deparar com este nada. E aí outra questão importante aí do nada para mim ficou dele perguntar para os trolls. Você sente, né? Porque os trolls estavam tomados já Dor. em partes, né? Pelo nada, né? Eles já estavam um pela metade, outro já não tinha pernas, porque o nada pegou eles de noite dormindo, porque eles não quiseram sair da floresta. E aí ele pergunta: e você sente dor quando ele, né? Aí eles dizem: não, a gente não sente nada. Na verdade, a gente sente que falta uma parte sua. A gente acorda um dia e sente que uma parte sua já não está lá. E dia após dia, essa parte vai ficando maior, até que não sobre mais nada de você. Então isso é muito profundo, pois se a gente fizer uma analogia com a dor, né, que a gente tem feito do Bastian que está em luto pela perda da sua mãe, por exemplo, então, se você se deixar tomar por essa dor, se você se deixar tomar por essa depressão, por esse niilismo, por esse nada, é como algo que vai te comendo silenciosamente até uma hora que você acorda e não está mais lá. E talvez tenha sido o que tomou o pai dele, né? Que simplesmente não estava mais lá. Existia uma casca sem alma mais lá, né? Sem vida. E eu penso assim, fazendo essa analogia que a gente está brincando simbolicamente, né? Com esse nada sendo essa depressão, esse lugar que você entra que não há saída. E por isso existe a necessidade dessa jornada. Então, a jornada desse herói solar, que é o Atreio, é, é a, é a própria jornada do grande herói da aventura, que é o Bastian, na verdade, que é essa jornada dolorosa de perder pedaços de você ao longo, de ver ruir a sua identidade, de ver perder aquilo que você achava que era e não é mais, né? E se despindo das máscaras da sociedade, da cultura, das suas vivências, até você ir chegando mais perto de uma essência. Esse eu tô procurando aqui nas minhas anotações. Esse é um momento muito marcante também, né, dos trolls, porque eles sabem o que está acontecendo, eles estão vivenciando, né, a chegada do nada no próprio pele, no próprio corpo, e eles veem o Atreio com o brilho, com o Auren. Então eles sabem que eles precisam alertá-lo. Então quando eles chegam, eles falam para ele, né? A gente ouviu falar sobre você e a gente precisa te alertar. Esse não é o caminho, você não deve ir nessa direção. Daí ele fala, mas por quê? Ele fala, não adianta a gente te contar, você vai ter que ver com os seus próprios olhos, ou melhor, não ver, né? E aí eles levam o Atreio até uma grande árvore, num lugar seguro, eles ainda falam, a gente vai levar você para um lugar seguro para você ver, porque não dá, não é seguro, né? E aí ele sobe nessa árvore, na grande árvore, é uma árvore muito grande, e eles pedem para que ele olhe na direção do nascer do sol. E olhando para o nascer do sol, né? E a visão dele, né? Ele fala: as primeiras folhas das copas das árvores eram verdes, aí as próximas eram cinzas, acinzentadas, como se tivesse uma névoa, e as
próximas já são transparentes, translúcidas, e depois você vê o nada. Então, é aquela visão, né, que você vai vendo, assim, progressivamente, né, essa transição, né, Algo que do vai ficando rarefeito, vai isso. se dissolvendo. E aí ele olha, né, para o nada e tem essa sensação que você descreveu, e e aí ele sabe que ele tem que ir para um outro lado, essa não é dele, ele desce da árvore e não encontra os trolls não estão lá, e a gente não é dito o que acontece com eles, mas como eles vinham, né, desaparecendo, provavelmente eles devem ter sido tomados por inteiro, E né, aí, mas não tem. uma lembrança engraçada aqui que veio, que talvez tenha sim seja uma analogia possível, é do filme Divertidamente, que um personagem lá da mente daquela criança que se tornava uma adolescente, ele tem que desaparecer, ele está aos poucos desaparecendo, que é, Ah. que é o personagem inventado, né? O amigo da imaginação, como é que chama? E É, aí que representa o infantil que dela, né. representa aquele lado imaginário infantil, né? O É, amigo imaginário, é isso. E é. esse amigo imaginário ele vai sumindo, né? E eu pensei um pouco nisso, né? Nesses serzinhos é, que vão sumindo, né? E depois eu vou retomar essa ideia daqui a pouco no Pântano da Tristeza. E aí é isso, então, os trolls desaparecem, nós não sabemos, mas a gente pode inferir que eles desapareceram e viraram nada, porque toda vez que o personagem continua a história, o autor diz que a história não acabou. E se a gente tem claramente isso acontecendo ao longo do livro, quando simplesmente ele não fala mais de um personagem dessa forma, a gente pode então inferir que eles de fato desapareceram, né? Uma, uma coisa bem triste assim, quando a gente para analisar. É, esse é o capítulo mais triste, né, é É muito muito. forte. E eles são 3 também, né, e cada um deles está desaparecendo aos poucos de formas diferentes também, né. Um deles, já não tem pernas e o quadril, né, só tá do meio para cima, caminha com as mãos. O outro tá do centro para fora, no meio do peito, né, sumindo de dentro para fora. E o outro já perdeu a metade esquerda, né, pula num pé só com a metade direita. Eles já não fazem sentido, né? Eles já estão fadados mesmo, né? O que sobra para eles é desaparecer, algo assim, algo assim. Por isso que eu dizia que é como algo inexorável, é algo que quando começa o processo você não consegue mais parar. Por isso que é importante empreender essa grande jornada, né? Então a gente tem isso ao longo do livro, né? Logo que a Atreio aceita a aventura, é dito que essa não é qualquer jornada, essa é a grande jornada, porque é a jornada que ele está carregando o brilho, a joia, o aurim, né? O inteiro. Então essa jornada de busca do inteiro é uma jornada muito maior do que as outras jornadas. E é preciso empreender uma jornada dessa magnitude, né? Então vamos pensar, uma jornada de individuação, pensando na psicologia, é uma jornada grande demais, uma jornada de vida e nem acaba nessa vida. Então é uma jornada de tamanha estatura que para eu me transformar, para eu crescer, para eu me desenvolver, para eu resolver essas questões é, mais profundas, eu preciso empreender uma jornada dessa magnitude, que é a de nomear a Imperatriz Menina aqui nesse livro, né? E esse é o primeiro encontro, né, que ao longo daqueles 7 dias vão acontecer os 2 encontros. Esse é o primeiro, o segundo com o búfalo, que dá a direção. Então o búfalo vai transferir, né, ele vai transferir mesmo, porque como ele não entende todas as palavras, né, ele vai captar a mensagem que ele precisa ir para o pântano da tristeza, que ele precisa encontrar a montanha, como chama? A montanha Do casco de de casco tartaruga. da tartaruga, é. E
Aqui tem uma referência linda, né, às mitologias, eh, de indígenas, né, da a tartaruga que carrega no casco o mundo, né, o mundo que está sobre o casco da tartaruga. A tartaruga cósmica que sustenta o mundo no episódio da agitação do oceano de leite na mitologia hindu, e a tartaruga cósmica dos mitos indígenas norte-americanos, que a Terra repousa sobre o grande casco, né, da tartaruga. São referências aí para a gente pensar essa Morla anciã. Mas a Morla, ela tem um peso, né? Quase um peso cósmico, né? Do eterno girar do tempo. A Morla é muito importante, né? Tanto é que o capítulo chama a velha Morla. Então, antes de chegar nela, porque acho que a gente vai ter que falar Pântano. algumas coisas dela, a gente tem que falar desse pântano, né? Que está no próprio nome, é o pântano da tristeza. E o cavalinho, logo, né? Também uma outra coisa clara que às vezes a gente tem a imagem do cavalo grandioso, dos heróis. No livro, ele é um cavalinho. Isso fica Uhum. bem claro o tempo inteiro pelo autor. Então, esse cavalinho, ele olha para aquele lugar quando eles se deparam com a entrada desse pântano, com essas árvores retorcidas, com aquela lama, aquele lugar assustador. E ele fala: Mestre, a gente tem que entrar aí. E o Atreio diz: Sim, Artax, a gente precisa, né? A nossa jornada passa por aqui. E aí a gente já percebe que existe um receio e um medo desse cavalo, como se ele prevesse o seu próprio fim, né? E aí a gente vai adentrando esse pântano e o cavalo vai cada vez mais sucumbindo nele, vai afundando nele, metaforicamente, na tristeza. E até chegar no momento crucial aí do filme para quem é criança, que é devastador, e do leitor mesmo desse capítulo, em que o próprio cavalinho, acredito que aqui no livro é até pior, porque ele fala, né? E aí ele pede pro Atreio: eu não aguento mais de tanta tristeza, me deixe morrer. É muito profundo e muito tocante, né? O cavalinho reconhecer esse sentimento que toma de tal forma que ele deseja a morte para não continuar, né? Ele não deseja continuar, ele deseja afundar. E aí ele pede para o Atreio: eu só tenho um último pedido, que você não me veja desaparecer, né? Afundar por inteiro, que você siga sem olhar para mim e me deixe aqui. E aí o Atreio, como um herói honroso e honrado que é, ele vai conceder. E aí ele não tem palavras, ele morde os lábios e simplesmente avança, olhando uma última vez para trás para o seu cavalinho, que já estava praticamente totalmente fundo na lama do pântano da tristeza. E aí ele não olha mais e finalmente ele chega na montanha do casco. E aqui a gente vai descobrindo junto com eles também, né, por que que o cavalo sucumbe e o Atreio não. Porque o Atreio carrega o Áurem, né, então eles vão conversando e ele vai falando: Eu tô sendo tomado pela tristeza, e a tristeza pesa um tanto que eu não aguento". E aí ele fala: "Mas por que comigo não?", né, daí ele fala: "Porque você carrega o brilho e ele te protege". Daí ele fala: "Então eu vou dar para você". Ele falou: "Não pode, não, você não tem esse direito, né, ele foi dado, foi confiado a você, e não cabe a você decidir a quem entregar". Então, não, É. ele tá aqui para cuidar de você. E E como se dissesse: aí essa jornada é sua, né? Essa jornada não é é, minha. esse momento de despedida, né, simbólico, ele abraça, né, o cavalo antes de partir, tenta segurar e tal, até que ele aceita, né, que não vai ter jeito, e ele parte. E o Bastian chora. Ele não chora, mas o Bastian chora, né? Tem uma pequena frase, né? O Bastian para, chora, quase que não consegue continuar lendo e volta. Então ele vai vagando ali no escuro, como se ele estivesse surdo e cego,
não só porque está escuro e nevoado, mas também porque ele dentro está triste, né? Ele está perdido, né? Caminhando como se ele tivesse caminhando em círculos por horas, mas de alguma forma o amuleto conduz ele pelo caminho certo e ele chega na montanha de casco de tartaruga. E aí aquilo que eu disse que eu ia retomar dentro do pântano era essa morte do cavalinho, que eu acho que também lembra um pouco lá no filme Divertidamente esse aspecto e elemento infantil que vai se perdendo e que precisa morrer. E como eu estava dizendo que para mim esse capítulo todo, essa conexão com a ancestralidade, com a tradição e com o tradicional que a gente vai também tendo que romper, né? E a Morla é a anciã, é a mais antiga. Então nós estamos falando do tempo aqui, nós estamos falando da ancestralidade mais dessa tradição e desse tradicional, desse tempo que corrói, dessa ancestralidade que não necessariamente está se repetindo de maneira saudável somente, mas sim só porque é tradição e tem que continuar. E aqui eu acho que o capítulo está dizendo, está falando sobre a quebra dessa tradição, né? E o Atreio vai quebrando, vai deixando para trás os instrumentos, os atos e ações que a sua tradição pede. Aqui ele perde mais um pedaço de algo que representava a sua identidade na tribo, a sua identidade no povo, quem ele é, e é o cavalo. E eu penso também que a gente já falou sobre isso em outros episódios, como sendo essa parte mais instintiva, essa parte mais animal nossa, né? Então, pensando que tudo faz parte do nosso inconsciente, aqui numa análise simbólica, psicológica, se tudo dentro da narrativa são elementos que compõem o nosso inconsciente, a nossa psique, então o cavalo seria a nossa parte mais animal aqui, e essa parte mais animal, mais infantil, mais pueril, ela também precisa morrer. Essa parte pueril sucumbe, ela não tem estrutura e condição para aguentar tamanha tristeza mesmo. A parte que continua é a parte que continua consciente, é a parte que está conectada com esse inteiro, com esse aurin que representa o todo. E essa parte que está na jornada de se entender como um alguém inteiro nessa jornada, né? Ele continua. Por isso que a jornada era de quem estava com Auren, do Atreio, que tem que continuar. E, em última instância, é a jornada do próprio Bastian que está acontecendo, né? Cada vez que ele vivencia e chora junto, na verdade ele está realmente sentindo junto, porque ele está perdendo junto do Atreio. Ele também perdeu o seu cavalinho junto com o Atreio, através do olhar do Atreio. Fica um pouco simbolizado também essa questão do personagem que conduz paralelamente, né, o herói, no Sam e no Frodo, né? Que o Sam, ele às vezes até carrega o próprio Frodo, né, para ajudar, mas ele fala, ele sabe que não é ele que tem que entregar, né? Ele sabe que é o Frodo que tem que cumprir a missão no final das contas, né? E tem um outro paralelo também que quando a Inanna, né, ela vai fazendo a descida ao submundo, ela vai se despindo e ela vai perdendo também os seus artefatos, os seus poderes, né? Ela perde as ferramentas também, né? E ela vai se despindo. E ele também, ele vai, né? Primeiro ele não pode levar o arco e flecha, e depois o que ele leva é o cavalo, e aí ele vai rompendo, né, com essa ancestralidade a cada coisa que ele vai deixando. Ele deixa de virar um caçador, né? Deixa de cumprir com o rito de passagem que ele ia fazer, aí ele deixa as Ficou mudo, Ana. Agora voltou. Ele deixa as armas. deixa a tribo, deixa as armas e deixa o cavalo, né? Chega esse momento que a última coisa que ele ainda carrega, né, que simboliza a tribo, precisa ficar para trás.
né? Mas é É, esse instinto, né? Aquilo que agora não serve mais. Agora ele precisa se conectar com algo maior para conseguir fazer esse encontro lá embaixo, na sombra, né? E passar esse rito de passagem aqui profundo para conseguir subir. Só o instinto não ia conseguir ajudá-lo aqui. Né? Ele a precisa. tradição, né, as ferramentas da tradição, as ferramentas do povo, do instinto, tudo isso exatamente vai perdendo e é como se ele fosse se tornando mais leve também. Tem essa coisa do peso e da leveza, né? Uhum. Ele vai se despindo de questões emocionais, de questões simbólicas, de questões culturais, e isso faz com que ele tenha a leveza para conseguir empreender a jornada. E é se conectar com algo maior, né, sempre. Então, tinha aquele pequeno rito, esse é o grande rito. Tinha uma pequena missão, essa é a grande missão. Ele precisa se conectar com esse algo maior. Então, ele vai se despindo daquelas ferramentas que o auxiliariam numa jornada menor. Agora, para essa jornada maior, o que ele precisa não é mais do instinto, o cavalo representando, né, isso a parte mais animal, mais instintiva mesmo. Ele precisa se conectar com algo maior, espiritual, tá num outro âmbito, e o Aurin é que vai representar isso, né? O self. O Aurin é essa representação do self, né? Desse algo de uma outra esfera no qual ele precisa, que é a única coisa que vai ajudar ele a atravessar esse outro portal, que é muito maior. Até na questão do búfalo, né? Ele precisa se desvencilhar, se despir, se permitir que ele não consiga o material mesmo, né? Seria a fartura de toda aquela carne do que representaria o pelo, porque eles utilizavam, ele descreve que utilizaria cada parte daqueles búfalos é utilizado pelo povo. E aí ele abriu mão também daquilo para receber algo mais elevado, que foi uma intuição de um sonho. Né? E a intuição do sonho que veio através do búfalo foi porque materialmente ele abriu mão de toda aquela fartura e de todo aquele rito de passagem que representava. E aí eu tinha também chegado nessa imagem de ir se despindo, né? Que eu tinha comentado isso, você trouxe da Inanna, muito legal. E eu tinha pensado mesmo na cigarra, né? Que ela precisa se libertar da larva para virar a cigarra, da própria borboleta que tem que se libertar da lagarta para virar a borboleta. Então, é esse maior, né? Esse outro lugar que ele precisa se libertar e é doloroso demais esse percurso, mas ele precisa disso para chegar nesse outro patamar, porque a aventura dele precisa que ele tenha asas agora. E ele não ia conseguir voar, e aí a gente pode até pensar literalmente dentro da história, porque depois o próximo que vai estar em outro patamar que substitui o cavalinho é o dragão chinês que voa, né? Então é que cavalga os céus, é justamente o que vai voar. E, bom, agora nós chegamos na Morla. E tem também um paralelo com os cavaleiros da Távola Redonda, né? Eles precisam passar, né, pela floresta escura da alma para serem dignos da visão do grau. O Atreio precisa passar também, né, pela Morla, precisa passar pelo pântano, precisa passar por essa floresta escura da alma para conseguir ser digno da resposta, né? Então é um paralelo interessante. Aí já no encontro dele com a Morla, né? Ele escala, aí ele ouve uma voz falando: estão rastejando sobre nós. E é a Morla já que percebe que ele já escalou o casco dela, que para ele é a montanha, porque ela é gigantesca, ela está no centro, né? E aí já vieram algumas coisas interessantes para mim, né? A primeira é que dá uma impressão, como ela é a mais antiga, primeiro que eu já conectei logo que ela representa o tempo, mas não o tempo. Ela representa o cronológico mesmo, esse tempo de começo, meio e fim que termina. É um tempo que vai comendo tudo, que passa por todos nós e que vê tudo passar e definhar. Por isso que ela está tão já é,
já abandonou as esperanças, né? Desesperançada. Ela já abandonou as esperanças, porque, como ela já viu muita coisa nascer e morrer, como o próprio tempo, nada importa, nada tem um peso maior do que o outro para um ser, se a gente puder transformar o tempo nesse ser, né, maior, que vê tudo começar e terminar mil vezes e infinitas vezes. Porém, ela é um ser de fantasia, ela é um ser criado, ela também sofre com o final de tudo. Ela pode não se importar e pode ser a mais antiga, mas ela também vai sofrer, que é o que o Atreio está dizendo para ela. E aí, para mim, veio muito forte. É justamente a parte ilusória do tempo, é esse tempo ilusório, esse tempo que parece que é de finitude mesmo. Então, o que eu pensei, para Morla, a história é uma história de fim, enquanto que a nossa tem que ser a história sem fim, né? E para Uhum. ser a história sem fim, tem que ser a história que a outra metade que ela não está enxergando também está presente, porque ela não consegue ver a outra metade. Por isso, ela está certa de estar desolada. Não tem propósito mesmo para quem sabe que tudo termina. Porém, ela só está enxergando a Ouroboros, né? A cobra mordendo o rabo. Ela não vê a outra cobra que está faltando, que é o Aurin, que é esse todo, que é a parte de lá de algo maior. Ela não enxerga. Então, eu até pensei, ela vê o círculo, ela vê o ciclo, mas ela não consegue, não tem a capacidade de ver quando a gente quebra o ciclo para onde a gente vai, né? Que seria a espiral. Então ela não enxerga a espiral, ela só consegue enxergar o círculo, como se ele não tivesse como ser quebrado. Por isso que é muito legal a conversa dela com a Atreio, porque ela começa dizendo: não há esperança e não tem por que eu te ajudar. Quando ele finalmente consegue fazer ela dar informação, ela dá a informação de que está num lugar muito distante, onde é humanamente impossível para ele chegar mesmo, e aí ela volta. Viu? Por isso que eu disse que não tinha esperança e que não adiantava eu te falar. Então, ela realmente sempre tem a visão desse todo, mas desse todo que termina, que tem finitude e que não quebra nunca o ciclo. E ele tá lá para ser essa representação solar desse guerreiro que vem quebrar o ciclo, né? O Atreio está fazendo essa jornada para quebrar. Por isso ele vai quebrando com a tradição, vai quebrando com a identidade e ele quebra o ciclo do tempo também, cronológico, o tempo de vida e morte ilusório, né? Quando ele faz a Morla falar e a gente sabe, tem sim. Tem tantas coisas aí, né? Ela representa, né, esse ciclo na fala dela, ela fala no dia e à noite, no verão e no inverno, né? Porque você está falando que ela só consegue ver assim, é como se ela não conseguisse ver o 3D, né? Como se ela só conseguisse ver Exatamente, eu vi plano. essa visão da física, né? Três dimensões, ela não consegue sair da dimensão que ela está, porque ela faz parte dessa dimensão. Uhum. E, quando você descreve ela como esse tempo que engole todas as coisas, tem a Kali, né, que é a grande mãe devoradora, né, que é a deusa do tempo, que devora todos os filhos. E a própria Morla E fala no final: se você não tivesse o brilho, a isso. joia, eu te engolia, mas eu não posso. E é muito interessante pensar nisso, porque ela sabe o que é o brilho. Ela sabe da potência e da importância, por isso ela não come ele, mas ela não consegue entender. Ela não consegue aceitar que haja algo que saia daquele ciclo. Então ela, ao mesmo tempo que ela enxerga, que ela vê que tem alguma coisa, ela não aceita, né. Tem essa polaridade aí de que a gente, fala muito na antroposofia como antipatia e simpatia, né. Ela tem simpatia pelo Aurin, então ela não vai comê-lo, simplesmente por isso, mas ela tem antipatia por aquilo que ele representa, né, o futuro, e a mudança que ele pode representar. E acho que uma diferença que tem da Kali para ela, a Kali trabalha na raiva, né?
trabalha no medo, né? E ela vai trabalhar na exaustão, né? Ela tá exausta, ela tá cansada. É tudo Desgastada, né? é, já chega então ela é a grande mãe, mãe devoradora de certo modo, mas ela é indiferente, né? Ela é aniquiladora de sentido. Nada tem sentido, né? Nada consegue sair desse ciclo. Nada consegue apontar uma nova direção, mesmo quando tem o caminho, que eu sei qual que é, que eu vou te falar, mas que não dá. E aí não dá por quê? Porque demoraria mais de 1000 dias, Não, né? ela diz de 1000 100.000. vidas. Ela fala Eu algo não de lembro a vidas, né? express Ela fala nem que mas você vivesse 1000 vidas, você isso. chegaria lá. Pela distância, né? A distância é tão grande que o seu tempo é tão pequeno que não seria capaz de alcançar, né? A relação tempo-espaço não faz uma combinação que isso seria possível, né? E ela fala: eu tenho muito tempo, É meu isso, tempo é ó, muito para grande. ficar fiel, né? Nem ao fim de 10.000 dias de viagem, é Uhum. isso. Nem ao fim de 10.000 dias você chegaria lá. E ela fala que o meu tempo é muito grande, o seu tempo é muito pequeno, mas o da Imperatriz ela sempre esteve, né? Isso, Ela eu não tenho um está negócio no aí. ela não está no tempo cronológico, a Imperatriz está fora desse tempo cronológico. Isso, Então, isso. ela não é velha, ela fala. Ela também é, mas não é. Ela Ela é a está há mais muito antiga tempo. de todas as coisas, porém ela sempre foi menina, ela sempre foi jovem, ela nunca envelheceu. Porque ela sempre esteve, sempre está, né. É E lindo, aí é que cara. tá aí é que tá a grande questão, né, porque o que ela precisa é de um novo nome, né. Isso é lindo, né? Então, ela diz que a gente vive no tempo e a imperatriz ela vive com o nome. Então, ela só consegue continuar vivendo se ela ganhar novos nomes. É muito lindo, né? Ela tá. E aí o que só para, acho que só uma colocação que me veio também, né? Se ela fosse como esse titã maior que representa, se a Morla fosse esse titã maior que é o próprio tempo, ela estaria fora também. Mas ela não está, então ela é menor, ela está dentro também da história, apesar de muito grande, ela não chega a se comparar à própria Imperatriz que está fora de tudo isso. E aí eu pensei naquele conceito de axis mundi, né? Que seria algo que nos conecta de maneira essencial ao céu e à terra, né? Um eixo do mundo. E a Imperatriz é um desses eixos do Uhum. mundo. O outro eixo que a gente vai descobrir mais para frente é o Velho da Montanha Errante, que é a contraparte da Imperatriz, lá para frente. E eles são eternos, eles são o próprio eixo deste mundo, né? Enquanto que a Morla não. A Morla, por isso, ela está dentro e ela sofre também as consequências desse mundo. Ela não é um eixo desse mundo. E aí a mensagem que fica, que eu interpreto, né? O tempo é uma ilusão. Ele não é o eixo do nosso mundo. A gente vive muito à mercê desse tempo cronológico que nos come. Só que a gente só começa a viver quando a gente começa a se desvencilhar desse tempo cronológico que corre atrás da gente, corroendo e nos comendo, e encontra outros tempos que são mais eternos e duradouros, que são parte desse axis mundi. E nomeá-la, né, o que que é nomeá-la? O que que é viver a partir da nomeação, né? É viver a partir da memória viva, né? Enquanto é lembrada, enquanto é pronunciada, enquanto é narrada, contada, né? Ela continua vivendo, Enquanto ela é enquanto inventada e criada também, isso, nomes novos. chegaríamos do verbo, nesse fluxo, né? Todo, toda a criação é feita a partir do verbo, e a criação feita pelo verbo precisa ser nomeada, precisa ser dita, né? E essas palavras mágicas, né? Que ao serem expelidas, né? Um spell é um feitiço que cria, né?
Então, é muito lindo, muito simbólico e é tão encantador pensar o quanto que ele conseguiu condensar, né, nessa simbologia algo tão especial, porque a fala, a escrita ainda, a escrita é a fala evoluída, né, é a fala registrada, mas o quanto isso é o que nos torna humanos também, né? O que nos fez evoluir como seres, né? Nos diferenciar na natureza dos animais, né? E criar tudo isso que a gente tem aqui, né? Livro, computador, né? Possibilidades. Então, são as narrativas, né? A própria linguagem é que nos dá toda essa possibilidade humana, né? De ser quem a gente é hoje, de evoluir o que a gente evoluiu. Isso me lembra enquanto você estava retomando naquela hora dos trolls que o Atreio olhava pro nada e ia descrevendo essa coisa rarefeita que se dissolve até chegar no nada. Para mim, eu ia falar aquela hora e esqueci, é como essa escrita que vai se apagando. Então, imagina uma escrita à mão, a tinta, que vai se desgastando e você vai vendo ela sumindo, sumindo, até que não sobre nada. Então, como a gente está dentro de uma história que tem a ver com essa escrita também, que tem a ver com esse narrado que está sendo escrito, o nada seria a parte que vai ficando em branca, que vai se apagando, daquela escrita que você não consegue mais retomar, daquela história que você não consegue mais ler, né? Nossa, e é muito profundo pensar agora, assim, que a fala também, porque se eu contar para você e você não contar para ninguém mais, morre. Só continua vivendo se você contar para uma outra pessoa, né? Então, também esse processo de renomear, recriar, redizer na verdade, recontar, é manter vivo mesmo, né? É, por isso que antigamente a tradição oral, né, e até hoje, né, em muitos povos, e essa questão dos contos ancestrais. Eu acho que eu não consegui resistir. Enquanto você falava, eu estava pensando, o nosso instituto é isso, né? É. A gente está aqui fazendo isso. Nós estamos retomando uma narrativa que nem é ancestral, se a gente for pensar, é moderna, só que retoma aqui dentro, a partir da nossa análise simbólica e da análise do que de fato está escrito aqui pelo autor, retoma muitos conceitos e contos ancestrais. Nós estamos contando esses contos para eles não morrerem. É. Enfim. Bom, dois pontos para terminar que eu acho importante que me tocou aqui no final. A gente tem um mini parágrafozinho dizendo, neste momento, então, o momento que a Morla fecha os seus olhos definitivamente e não vai mais, enfia a cabeça no casco e não vai mais tirar, naquele mesmo momento, aquele ser sombrio que já estava lá no capítulo anterior, já tinha surgido, aqui ele não só. Então, no capítulo anterior, ele criou forma. Nesse capítulo, ele rastreou, ele pegou o rastro. Rastreia. E agora, e aqui diz: ninguém, nada nem ninguém, em toda fantasia, poderia desviá-lo dessa pista. Então, o rastro que esse ser sombrio, que a própria sombra pega desse ser solar, que é o Atreio, que está empreendendo essa jornada de inteireza, é impossível, é inexorável. Ele vai, em algum momento da jornada, ele vai ter que encontrar esse ser. E aí, nessa analogia, em algum momento da nossa jornada de individuação, de tornar-se mais inteiro, nós vamos ter que nos deparar com esse nada, com esse ser, com essa sombra, com esse medo, com esse pavor. Ele vai, em algum momento, a gente vai ter que se deparar, parar, olhar para ele e entender e confabular e compreender quem é ele, por mais medo que dê, né? E onde a luz assombra, né? Então, de novo desperta uma luz de esperança, porque ele tá ali, né?
vivendo toda aquela sombra do pântano, a morte, né? Todo esse nigredo, né? Alquimicamente que ele está ali inserido, vivenciando na alma, e de repente a direção, Oráculo do Sul, né? Tem uma direção. E aí, quando desperta, né, essa nova direção, essa nova luz, desperta também a sombra, onde a luz assombra, e aí não tem nada que vai fazer a sombra se desvencilhar dessa luz, né? E você falou que tinha duas coisas que você queria trazer? A segunda que a gente vai para narrar pro final do capítulo narrando o O Bastian aí, Bastian. Uhum. e aí o Bastian pensa, se, se é apenas um nome que precisa, seria fácil para mim, né? O Bastian pensando com ele mesmo, seria muito fácil para mim dar esse nome, eu já inventei milhares. Seria fácil, eu já sei que nome eu daria para ela. E aí o que me coloca aqui ele não sabe conscientemente que ele já faz parte dessa grande jornada. Ele não percebeu ainda que ele faz parte da história sem fim, de maneira consciente, mas essa realização de que é ele que daria o nome já está aqui posta. Ele mesmo Uhum. já sabe que é ele que conseguiria dar esse nome. Ele só precisa agora se convencer. Então, toda a jornada do pobre do Atreio, como diz a Imperatriz lá na frente, você só tinha que trazer ele até mim, porque ele já sabia que era ele, desde o começo ele já sabia que era sobre ele e que era por ele, né? Então, eu também penso que o Bastian aqui é um dos Axis Mundi. Ele também é um ser essencial desse mundo, porque é ele que está junto da Imperatriz e do Velho da Montanha Errante, formando esse três aí, que vai formar esse um novo, né? Eles precisam do Ah, Bastian, fiquei até arrepiada. o Bastian faz parte como esse três. Isso me lembra lá na filosofia chinesa do ideograma de rei, que é justamente representando o axis mundi, é o que está embaixo, aí o que está cortado no meio, horizontal, o que está cortado em cima, horizontal, todos conectados por um vertical, né? Então, um traço vertical que conecta o céu, o humano e a terra, o submundo, o humano e o solar. Então, é isso aí. A coroa também do rei, né, representa isso que conecta lá, conecta a terra, o meio, né, que ela é entreaberta e as pontinhas. Eu gosto também dessa frase final do Bastian, né, que ele fala assim, nossa, mas é estranho que ninguém poderia nomear. Porque, assim, para ele é tão banal, né, que ele não consegue nem perceber que esse talento dele, na verdade, né, é um poder, que isso é algo valioso, ele não consegue nem reconhecer isso, né? E ele até falar, se eu pudesse, né, se tivesse ao meu alcance, eu até conseguiria conquistar amigos e admiradores. Eu gosto disso, porque ele está ali, né, divagando com ele mesmo, né, e inclusive ele está olhando para o nada quando ele faz essa divagação. Né? E aí não é o nada de fantasia que está tomando tudo, mas é um nada, esse nada que a gente olha, né? Quando a gente está divagando e está olhando para o nada. E aí ele pensa um pouco aliviado, ai, mas ainda bem, né, que não sou eu, porque eu nunca me aventuraria, nunca teria coragem de passar pelo pântano da tristeza, eu nunca teria coragem de enfrentar essa sombra aí, né? Que ele até quer avisar o Atreio, ele sente vontade de alertar o Atreio sobre essa sombra, porque a gente sabe, mas o Atreio não sabe, né, da existência dessa sombra. Mas ele fala que não há nada mais que ele possa fazer, né, a não ser ter esperança e continuar lendo. É isso. Então, nós também convidamos todos que estão aí nos acompanhando a mantermos a esperança e continuarmos ouvindo o nosso podcast, porque em algum momento virá esse novo episódio aí, a gente vai dar continuidade nesse nosso processo. Relembrando, compartilhe, curta, comente, vá lá no nosso Instagram para você conhecer os nossos serviços. Nós temos outros serviços individuais e coletivos que a gente oferece, tanto na parte terapêutica quanto numa parte mais holística, literária, né? Então fica aí esse convite e
É isso, por mim é isso. Muito obrigado. Usem, né, esse espaço de troca da escrita, dos comentários, também para criar os seus mundos aí, né? Trazer quando vocês expressam, né, suas opiniões e escrevem aí também estão abrindo esse novo espaço que pode tanto enriquecer a nossa troca aqui, quanto colaborar para quem mais for ouvir e ler. Obrigada. Até o Isso aí. próximo. Até. Tchau.